Questão de astrologia ou terapia. O tema do podcast de hoje é questão de astrologia ou de terapia. Porque só gosto de quem não gosta de mim. E para me ajudar, eu estou aqui com as minhas presenças astrológicas favoritas. Eu estou aqui com o Victor. Olá, pessoal, muito bom estar aqui de volta. E vamos aí ver se é o astro ou se é divã hoje. Se a pessoa tem que tomar um remedinho, um frontal, ou só alinhar uns chakras ali, né? Ou os dois, né? Uma coisa não anula a outra. Então, quem quiser me seguir, meu Instagram é @VictorSouzaNK. Eu tô aqui com essa lindeza da Rê do Céu. Tá muda. Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Que bom, voltamos! Uhul, 2022. Mais uma série aí. Olha, meu terapeuta sempre fala assim pra mim: Renata, a culpa não é das estrelas. Eu sou a Rê do Céu, astróloga, atriz, e meu arroba é @Rê do Céu. Perfeita. E aqui, como um contraponto de analista, Temos aqui ele que está de volta neste podcast, essa praticamente cadeira cativa. Eu estou aqui com o Uno. Ei, safadas, tudo? Ai, gente, esse podcast é feito pra mim, real, porque assim, eu só amo pessoas que não me amam de volta. Então, assim, eu já vou começar a chorar aqui no meio do programa. Bom, gente, aqui é o Uno, do @Sento Mesmo. Mas meu arroba caiu, né, por fascismos. E aí, possivelmente, quando você ouvir esse podcast, eu estarei em @Sento.mesmo, possivelmente. Enfim, mande mas é @Sento Mesmo em todas as redes, exceto o Instagram. Tá bom? É isso. E eu tenho podcast também. Vamos dar as mãos, Uno! Vamos, gata. Além de ser derrubada também pelo Instagram, também só gosto de quem não gosta de mim, infelizmente. A quem interessa calar vocês? a quem interessa calar. Essa é a pergunta desse podcast. Então vamos lá. A ideia desse episódio surgiu porque eu tenho um amigo que ele disse que estava se sentindo muito drenado, que a energia dele não estava rendendo, que ele não conseguia fazer, iniciar e terminar nada. Ele jurava que tinha alguém com inveja no trabalho dele, enfim, buscou limpeza energética, tomou passe, alinhou os chakras, procurou 1000 benzedeiras ali na Vila Madalena, fez constelação familiar e no fim ele estava com Anemia. Exato, gatinha. Às vezes é só Covid, entendeu? Não é mal olhado, é Covid. Ninguém tá obrando o seu mal, é você que está se alimentando mal. E daí surgiu a ideia dessa série, questão de astrologia ou de terapia, para analisarmos alguns assuntos através de alguns casos e do ponto de vista da astrologia e da psicoterapia e também da psicanálise, aqui no caso. E vai ser exatamente como o especial do ano passado, como conquistar alguém de, onde fizemos todos os signos, um por mês. Bora explicar como que vai ser esse episódio. Eu trouxe 3 casos de ouvintes, eu vou contextualizar cada um deles, e aí Rê e Victor irão analisar o mapa da pessoa e buscar possíveis justificativas do porquê ela tem esse comportamento de só gostar de pessoas que não gostam dela. Enfim, de acordo com o signo dessa pessoa, aspectos, planetas, etc. Enquanto o Uno vai falar possíveis causas, Deixando bem claro, possíveis causas do ponto da psicanálise, que a gente aqui não está diagnosticando ninguém. Então, estamos falando sobre possibilidades. E você, caro ouvinte, que está aqui interessado em resolver seu dilema amoroso, pode enviar o seu caso para nós via Instagram, @controle_y, ou pelo e-mail, contato_do_controle_y@gmail.com. Conta a sua história e manda o seu mapa astral. E a ideia, além de ajudar essas 3 pessoas que mandaram os casos, é ajudar você, que também tem essa mesma dificuldade, que também só gosta de pessoas que não gostam de você. Então eu espero que você se identifique e consiga se libertar dessa sina. Então bora lá. O primeiro caso que eu trouxe aqui é o do Priscilo. Com certeza esse signo não poderia faltar nesse episódio. Ele é pisciano. Priscilo tem o Sol em Peixes, a Lua em Aquário, o ascendente em Áries e a Vênus também em Áries. O Priscilo tem a impressão de que sempre que ele escolhe alguém para gostar, Como a revista Caras diz, sempre que ele escolhe o seu eleito, ele sente
que ele está abrindo mão de outras pessoas. Outro ponto que ele falou que eu achei interessante É que ele fala que ele acha que ele tem alguma maldição. que sempre que ele fica com a pessoa e ele gosta da pessoa, essa pessoa magicamente começa a namorar. Tipo, me beije e tenha seu amado de volta em 3 dias. E outra questão também é aquela que ele sempre procura alguém com todos os checks possíveis, bonito, inteligente, estabilizado de vida, com terapia em dia e tal, não sei o que, tudo isso bonito. E quando ele encontra essa pessoa não gosta dele, necessariamente. Acaba pisando, e é quando ele gosta. Outras pessoas com perfis diferentes dessas gostam dele, se declaram para ele, mas a partir do momento que ele vê que a pessoa está disponível para ele usou essa palavra disponível, ele perde o interesse. O que vocês têm a dizer sobre o Priscilo? Ai, Vênus em Áries! Não é? É a minha também sou pisciana com a Vênus em Áries. Eu enjoo das pessoas, eu gosto de correr atrás, eu gosto de conquistar, sabe? Mas tem muitas coisas aqui pra dizer. Pode começar, Vitor. Então, eu olhando o mapa dele, né, é muito interessante, né? Toda vez que a gente vai escutar a pessoa contando, né, a história da vida dela, e a gente tá com o mapa dela, a gente enxerga esse enredo que ela conta. E às vezes consegue entender um pouco por que tudo isso ocorre, ou às vezes o que ela tá buscando, né? O mapa que, não sei se no meio da Rê vai bater tudo, né? Mas o mapa do Priscilo, ele tem... na astrologia moderna a gente usa um asteroide, né? Eu não gosto de usar muito, mas uns que eu uso como extra, às vezes é o Quirón. O Quirón dele, para mim, ele fica na casa 5, o Quirón vai representar uma ferida ou algo que você fica constantemente mexendo, como uma dor e como uma oportunidade de cura. A dele me daria, então, um aspecto em Leão, né? Então, ele também não se sentindo... tendo encaixe, né? Tendo aquele encaixe, ele se sentindo especial. Eu acho que, em algum nível dele, ele encontrar alguém que ele vai encaixar perfeitamente nas expectativas dele, e isso fluir, vai representar essa coisa do especial. Aí na casa 7 dele, né, que é uma casa que também vai falar dessas parcerias, desses namoros mais, desses casamentos, essas coisas que podem ser mais sérias, em Libra, a Vênus dele é em Áries, de casa 12, o que eu leria? Ele vai acabar, às vezes, tendo um pouco de receio dessa completude mesmo. É um receio de viver tudo, essa perfeição e perder a graça. Então, é como se é uma busca por um sonho ainda, né? Eu deixo isso aberto ali. Eu vou procurando, vou sempre deixando uma caixinha em aberto para eu ter o que buscar. Eu acho que existe uma motivação nisso, assim, de buscar pessoas, às vezes, que não vão completá-lo, né? Aí existe uma ferida aí. Ai, eu tenho outra leitura, gente. Vai ser muito interessante isso. O que acontece? Eu não leio a sua Vênus na 12, eu leio a sua Vênus na casa 1, porque leio pela astrologia tradicional, assim, casa 1, signo 1, casa 2, signo 2, casa 3, signo 3. Então, a sua Vênus em Áries, maravilhosa, né? Essa independente, dona de si, como diz a Isa... ela, além de ser o planeta que vai falar sobre a maneira como você ama, maneira caçadora, assim, né, de amar, né, gosta de desafio, gosta de um problema, né, se tem tesão pelo desafio, a Vênus também rege a sua casa 7, porque você tem Libra na casa 7. Então a Vênus rege Libra, e a Vênus tá onde? Tá com você, tá? Tá no seu ascendente. Você tem ascendente em Áries, então você ama mesmo. Não, isso é brincadeirinha, tá? Eu ia falar, você gosta mesmo de você, né, meu amor? Mas, tem uma coisa que acontece. O Sol, ele tá em Peixes, aí a Vênus tá em Áries. E então esse Sol, ele tá em Peixes ali, e a Vênus tá na casa ao lado, né? Então, sabe quando você coloca uma coisa muito do lado da outra, muito perto da outra? E aí, eu vou fazer... Eu sempre faço isso em consulta ou na rádio, às vezes. Você coloca uma coisa muito aqui, coladinha com você, na casa ao lado, não faz aspecto. A gente não vê.
Tá. Então, tipo, peixes não vê Áries, Áries não vê peixes. Isso é um problema. Eu também sofro desse problema. Também sou pisciana da Vênus em Áries, né? Então, a gente precisa que você se afaste um pouco, sabe? Pra você poder enxergar. A minha sensação, como essa Vênus em Áries tá aí no seu ascendente, é que talvez o amor da sua vida esteja muito perto de você desde sempre. Sabe? Uma pessoa do seu convívio que tá aí. Só que você nunca se ligou nessa pessoa. E aí você tá nesse exato momento, na progressão, porque o Sol anda, né? Nesse exato momento, na sua progressão, você tá no grau 29 e 54 de peixes. Então, até o mês de abril, eu tava tentando achar a data certa aqui, né? Não achei ainda a data certa, mas eu sei que em abril o seu Sol vai progredir para Áries. E aí é como se você chegasse no seu próprio corpo, assim, sabe? Você começasse a se aproximar dessa possível pessoa. Claro que o fato de chegar no signo não quer dizer ainda que a pessoa vai aparecer, né? A gente tem que fazer aspecto para as coisas aparecerem. Mas talvez você consiga visualizar melhor, sabe? Porque você tá lá na casa 12. Então é como se você tivesse com a sua visão embaçada, né? A 12 é uma nuvem, assim, né? Não dá pra ver direito. E aí o amor tá do seu lado, assim, e você também não vê, né? Mas quem vai até a pessoa... É a pessoa que vai até você, eu sinto assim, sabe? Porque a Vênus tá na 1. E vai aparecer, assim, né? Vai se Confia. declarar. Eu e a Rê, a gente vai... Principalmente o mapa dele vai dar muita coisa diferente. Mas, assim, outra coisa que ela falando, eu observo aí, ela tava falando, eu tava olhando o mapa, né? Eu também falaria para ele investigar, e às vezes aí buscar um terapeuta para isso, quais foram os modelos emocionais dele. Ele tem 2 dados aqui para mim no mapa, não vou falar pro povo não ficar olhando e achando, né, acho que fica neurótico também, mas assim, tem 2 dados no mapa que me remete às vezes a algum tipo de separação dos pais ou uma relação um pouco mais conflituosa, mesmo que se mantiveram casados, que às vezes pode ter criado também esse entendimento de que o amor é isso, ter um pouco de incompatibilidade. Então, eu acho que ele poderia olhar isso também, o Priscilo. E você, Uno, o que você acha? Então, né, gente? Eu amo esses casos. Porque eu amo, porque normalmente as pessoas, elas têm o costume de associar que só acontece com elas. Então, Priscilo, primeira coisa a se pensar, quais foram as vezes que você fez isso com outras pessoas, que você negou, né, e você também rejeitou? Porque da mesma forma, porque a gente fica muitas vezes nessa narrativa de que somos rejeitados o tempo todo, eu acabando com a raça do Priscilo, né? Que somos rejeitados o tempo todo e afins, mas a gente tem que lembrar dos momentos que a gente rejeita o outro. E entender o porquê que você rejeita essas pessoas, quais foram esses momentos, por que você rejeitou o outro. Por que aquela pessoa que estava super na sua e que você talvez até tenha sentido empatia com essa pessoa, falar, nossa, se visto naquela outra pessoa que estava ali super afim de você e você não estava tanto, sei lá, às vezes ela te conheceu e aí semanas depois você estava tipo assim, super agarrado no outro boyzinho, tentar entender às vezes que isso aconteceu, porque é interessante a gente sempre fazer esse paralelo do que eu recebo e do que eu faço também. Não que você tenha, pelo amor de Deus, não entenda isso como uma necessidade de, então beleza, então se eu tratar todo boy bem, quer dizer que os boys que eu quero vamos tratar bem também. Não é isso que eu tô te dizendo. Então não entenda que é isso, não entenda que eu estou tentando, né, fazer com que você ache que o universo vai ficar nesse lugar de te devolver, né, e o que você tá fazendo pro outro, ou sei lá, que você tem que ser uma de Calcutá, eu esqueci o nome daquela Madre freira. Teresa. Madre Teresa de Calcutá, para que as pessoas que você queira também façam, né, o bom pra você, seguindo o karma. Não é isso, mas a gente fazer esse paralelo é interessante porque você começa a entender o que te motiva nas pessoas, o que te atrai nas pessoas e afins. E aí, eu odeio também uma outra coisa, que é a narrativa do dedo podre. Ninguém tem dedo podre, a gente procura as nossas questões.
aquela balela que a psicologia de Instagram inventou de que existe 5 tipos de amor e coisa do tipo, aquilo ali esquece. A gente tem várias formas de amar. E muitas vezes as nossas formas de amar, elas se encontram no abandono. Então a gente, às vezes, nossas referências de amor e de procura estão no abandono. Então a gente começa a gostar e amar pessoas que nos abandonam. Ou que, por exemplo, dão indícios que estão indisponíveis. Dão indícios que estão, por exemplo, em outra. E aí a gente fica ali num lugar de tipo, putz, quase numa tentativa de justificar. Então, por exemplo, olha, eu vou que tentar esse boy aqui que eu, inconscientemente, claro, eu vou tentar esse boy aqui que inconscientemente eu entendo que ele não vai ficar comigo, que ele tá numa situação difícil, que ele é assim, esse assado, porque eu sei que ele vai me rejeitar, e aí eu sei que ele vai me rejeitar, e aí eu vou ter uma desculpa pra mim mesmo, falar, putz, eu tentei, né? Eu fui lá, tentei, que não sei o quê, a culpa não é minha. E aí, muitas vezes, é uma tentativa nossa de às vezes, a gente não quer ninguém, às vezes. A gente não quer se comprometer com ninguém, a gente não quer ficar com ninguém, e aí a gente achou uma forma da gente nos desculpar e de achar uma justificativa pra nós mesmos desse amor, assim. Então, por isso que é importante a gente fazer esse paralelo e começar a se observar também, quando são os momentos que a gente faz isso com o outro, pra gente entender que a gente tá apelando, assim, né? Dessa disponibilidade das outras pessoas e afins. E por que a gente tá repetindo esse padrão? Porque você tá repetindo o padrão e o que nas pessoas, qual é o padrão dessas pessoas que você compreende que tá fazendo isso? Eu tô falando de um lugar porque eu sinto que você sente. Então, assim, eu sou a gatinha que sempre apaixona por boys depressivos, sempre apaixona por boys, tipo assim, super buraqueira, que tem aqueles Twitter super nada a ver. A galera do lasanha. A galera que frequenta o Lasanha, um bar aqui em São Paulo. Então, assim, assim, que escuta Radiohead e sofre o tempo inteiro, e que tem problemas psicológicos, assim, que são quase clientes e pacientes meus. Essas são as pessoas que eu me apaixono. E aí, eu descobri que eu gosto de fazer isso justamente porque eu acho isso uma justificativa pra não ficar com ninguém. Às vezes eu nem quero ficar com a pessoa, mas eu fico com essa pessoa que é intangível, porque aí eu acho uma desculpa. Mas, mesmo eu sabendo disso, gatinha, eu não ainda fico repetindo esse mesmo padrão, porque é uma delícia pegar o boy depressivo. Então, assim, eu continuo nessa luta em prol de um boy depressivo que não repita esse padrão comigo. Eu acho que o Uno, ele falou uma palavra, né, que eu tava buscando e que ele falou que super encaixou. Esse caso me dá muito essa coisa do amor intangível, né? E eu sempre falo uma coisa, não adianta você ficar lutando contra o seu eu. Se às vezes você tem uma atração aí com amor intangível, não adianta você também falar, eu quero um amor muito presente, muito seguro, muito equilibrado. A pessoa não é o eu dela, não busca isso, o mapa dela não busca isso. Mas eu acho que dentro desse intangível, ele pode escolher como esse intangível vai se manifestar, né? Então, o meu mapa mesmo, né? O que o meu mapa gosta, que é o que eu gosto, é um povo meio complicadinho também. Só que aí dentro dessa complicação, o que eles estão buscando? O que eu percebi? Existe uma busca por uma transcendência. Que aí essa transcendência pode ser por uma droga, por uma arte ou por espiritualidade. Então, eu prefiro focar nos boys que tem alguma ligação com a espiritualidade, porque eu sei que é essa busca dessa transcendência, mas está jogado para isso. Eu acho mais fácil lidar com isso do que lidar com algum vício mais pesado. Então, até ele mesmo, né, ele entendendo que às vezes é esse amor que ele busca, um amor intangível, buscar às vezes lidar com esse intangível de uma forma que seja mais confortável para ele. E lidar com a terapia, né? Vamos fazer a terapia pra... Isso que o Vitor falou, tem que entender como que a gente ama. Às vezes a gente realmente não vai amar o modelo padrão, né? O padrão 1 que todo mundo acha bonito. Então, aí, quando a gente olha pra esse Júpiter, tem uma estrela que chama Algorab, que é a estrela do corvo. Então eu acho que esse tipo de pessoa que você procura, ou que tá te procurando, não é realmente nada padrão, assim, sabe? É uma pessoa mais bruxona, mais dark, mais misteriosa. Porque não é um Libra tradicional, é um Libra dark, né? A estrela do corvo, ela traz uma coisa de mexer ali na carniça, né? Temas como a morte. Então, não é nada convencional, assim, sabe? E aí é você encontrar como que você, em vez de ficar pegando gente, muito entre aspas, lixo, né? Você vê qual é essa coisa exótica
que te dá tesão. Porque não é padrão, não é convencional, é meio livre, é meio místico, meio dark. E aí você vai descobrir, né, que acho que é dar a chance, né, pra, tipo, você olhar pessoas e considerar pessoas que não são nada do que o mundo espera de você, que é uma pessoa linda. A gente se apaixona muito por uma ideia, né? Não necessariamente por uma pessoa, né? Aquela pessoa só é uma representante de uma ideia, né? Que é isso que a Rê tá falando. Às vezes descobre qual que é essa ideia, ou essa energia que te atrai, e às vezes vai buscando essa energia, né? De uma forma mais equilibrada, assim. Ou não necessariamente desequilibrada, né? Mas que é desequilibrado o jeito de se busca. Mas às vezes que seja mais confortável. Muito confortável, Vênus em Áries não vai querer, né? Muito confortável, não Eu vai. quero desafio, mas assim, eu já vivi relacionamento abusivo, já passei aqui até dentro do controle Y, me expus horrores, mas eu acho que é isso, a gente vai fazendo terapia e aí inevitavelmente a gente vai vendo que tem uma falta ali, tem uma dor ali, o seu Marte tá ali, ó, na casa, na casa da família, na casa do pai, né? Então a gente olhar para essas referências na nossa vida também vão ajudar. Esses dias eu tava lendo sobre a síndrome do parque de diversões. Imagina uma criancinha num puta parque e aí ela não consegue aproveitar nenhuma atração, porque ela tá sempre pensando na próxima. Então ela não consegue curtir a experiência que ela tá... Não, a próxima vai ser melhor, assim, sabe? E eu me identifico muito com isso e com o que o Priscilo disse, que eu acho que é algo muito ariano, sabe? De querer sempre o próximo, de mal conquistar e já pensar no próxima meta, sabe? Não curtir tanto a meta. Eu sempre tô me perguntando, assim, se o que eu tenho é o melhor que eu posso ter, se eu tô desperdiçando oportunidades, sabe? Essa coisa do inalcançável, do inatingível, tipo muito uma meta, é muito gostoso perseguir isso. E assusta quando chega, sabe? Porque numa terapia, só um parênteses, eu tô buscando novos tipos de terapia porque eu não estou mais me dando certo com a minha. E aí eu testei a humanista, testei a análise, inclusive um deles era muito gostoso, muito gostoso. E aí eu fiquei muito constrangido, porque eu falei, como que eu vou chorar na frente desse gostoso? Ai, nossa, terapeuta gata de Né? Não, sem condições. Mas esse gostoso fez eu chegar numa conclusão muito legal. Por que você tem essa necessidade de querer ter muitas possibilidades se você tem medo de escolher? E é como se essa escolha fosse ser definitiva. Se como qualquer escolha fosse ser definitiva. Ele perguntou, fala uma escolha que você tomou e que você se arrepende, que você nunca pôde mudar. E eu não sabia responder. É muito difícil isso. Eu basicamente estou com medo das consequências das minhas escolhas, o que não faz tanto sentido. E aí eu tô preso, paralisado, analisando todas essas possibilidades, vendo o que faz sentido ou não, mas sem me aprofundar, sem realmente mermergulhar. E aí eu fico nessa de analisar de um ponto de vista bem crítico mesmo, olhando somente os defeitos, sem olhar o que realmente pode me agradar, sabe? E aí eu fico na minha zona de conforto, que pode não ser perfeita, mas que é difícil de abrir mão dela para algo que talvez eu possa me arrepender. E aí eu fico esperando essa vaga perfeita, que é híbrida, que mistura várias coisas, aparecer com um nome perfeitinho no LinkedIn para eu me candidatar e pronto. E não vai acontecer isso. E é assim, essa analogia serve também para as pessoas. Eu aposto que se aparece uma pessoa perfeita, às vezes a gente não tá pronto para ela. Porque já aconteceu comigo. Veio uma pessoa que era exatamente como eu queria e quando ela veio eu tremi, não consegui. Não consegui ficar com essa pessoa. Então essa coisa do inalcançável é algo muito forte assim para mim. Muito, muito forte mesmo. O ponto que o Priscilo disse, que eu achei interessante do caso dele, é que ele fala que ele sempre que ele gosta de alguém e ele acha que vai dar certo e ele está disposto a se apaixonar, ele fica com essa pessoa ou volta com o ex, ou começa a namorar em seguida, assim. Então o Priscilo é um destranca-rua, na verdade, aqui, né? Sua vida, gatinha, essa é uma Cicerone, essa é a porteira do rolê, entendeu? Então, assim... E o quanto às vezes ele vai também criar um elo, né? Com pessoas que só estão precisando desse empurrão, né? Às vezes ele vai ser aquele que vai ajeitar a pessoa pra
pra encontrar o amor, né? Você é a coach super nani de relacionamentos, gatinho. Você vai resolver o boy, entendeu? E mandar ele pra frente. É o irmão da obra, a pessoa que deixa a outra pessoa pronta, perfeita, assim, aí vai e entrega a casa pra outra pessoa. Então tá, vamos pro próximo caso. Abigail tem o Sol em Libra, a Lua em Peixes, o Ascendente em Sagitário e a Vênus em Virgem. O caso da Abigail é o seguinte: ela sente que ela já se apaixonou outras vezes e gostou da pessoa e foi recíproco, mas ela sente que foram só, tipo, pouquíssimas vezes na vida, que pra ela fala até que foi o cometa Harley, passando de não sei quantos e quantos anos. Outro ponto que ela disse que eu achei interessante, que ela sempre quer algo sério e os homens não querem nada sério com ela. Os homens que ela gosta não querem nada sério. E mesmo os que começam gostando dela terminam meio que também não querendo nada sério. Começam com uma narrativa e mudam essa narrativa. E sempre partindo do cara. E quando parte dela que ela não gosta da pessoa, que ela não tem interesse, parece que mesmo assim a pessoa também não queria, sabe? Ninguém corre atrás. Ela sente isso. A vida amorosa dela truncada. Eu já tô aqui com a língua coçando. Igual chicote. Então, tanto o primeiro mapa com o segundo aqui na astrologia, né, que eu sigo, eles têm Sol de 11, né, que vai falar um pouco dessa busca, às vezes por muita liberdade, ou por se ter essa questão de se sentir muito um descobridor, né? Eu vejo Sol de 11 muito descobridor. Mas no caso dela, eu vejo uma coisa, a questão dela muitas vezes vai ter a ver com o posicionamento dela, eu acredito. Muitas vezes eu acho que nas relações, ela, por exemplo, ela fala, eu começo a relação, às vezes eu sinto, eles me prometem algo e depois muda. O que muda? Muitas vezes eu acredito que ela tem uma postura que condiz com o que ela quer no início da relação, e quando ela tem essa aprovação, ou que ela vê como uma aprovação de, vamos sim, vamos ter isso, vamos construir isso, pode ser que ela pode soltar ou mudar um pouco de posicionamento dela. Ou às vezes se tornando muito, não solta no sentido de livre, mas às vezes se tornando muito, não colocando a identidade dela, querendo agradar demais e etc. E aí, de novo, né, falando de asteroide, ela tem um Quiron de casa 7, então parte dos desafios dela também vão ser sobre manter relações, né, e isso, né, todo mundo tem um desafio, né, então é uma área ali que ela vai ficar buscando constantemente. Ela tem na 7 Mercúrio, ela tem na 7 Gêmeos, a gente vai olhar o Mercúrio dela. O Mercúrio dela muito, muito próximo do Sol me dá muito, sempre quando eu vejo, né, o Mercúrio muito próximo do Sol, às vezes eu sei que a pessoa não vai usar tudo que ela tem, ou às vezes ela não vai reconhecer essas posturas dela. E a Vênus dela em Virgem, ela não vai, para mim, Vênus em Virgem, se a pessoa buscar alguém muito que não tem conteúdo, ela não vai se interessar. Então, às vezes, tem que ver se quando ela encontra alguém que ela tem conteúdo, se ela também não se sente muito pressionada a atingir se ela fica assim com medo de perder a pessoa, com medo de, essa pessoa é muito legal, agora eu tenho que segurar demais aqui uma questão, de novo. Então, o dilema dela, para mim, às vezes ela não conseguir mostrar a própria identidade dela, que é o que encanta nas relações, às vezes por uma questão de cobrança, quando ela gosta da pessoa, então ela se esforça, mas depois que ela tem aprovação, isso pode aumentar uma insegurança. E aí eu também já dei uma olhadinha na lua dela, tem uma lua em peixes, né? A lua em peixes às vezes também vai... né? Eu veria essa lua em peixes também como muitas vezes ela vai ficar presa nessas paranoias dela e não vai observar a realidade. Então, muitas vezes, vai ficar ansiosa, vai ficar sofrendo, não vai estar presente ali no momento que ela estiver saindo, curtindo, conhecendo, porque ela vai estar ali no mundo de paranoia. Será que será que eu falei demais? Putz, por que será que ele parou de me responder? Ao invés de chegar lá, mandar um recado, tentar procurar, tentar ver, acho que às vezes ela pode perder muito tempo pensando nas situações. Pra mim é isso. Vamos lá. Muito bom. Eu adoro, gente. E aí, para clarear mais, né? Acho que o Vitor falou muita coisa interessante mesmo.
Quem é você? A gente precisa entender quem a gente é quando a gente olha um mapa. Então, você tem ascendente Sagitário, você é o Júpiter. Júpiter rege Sagitário, né? Você é esse Júpiter em Aquário aqui. E muito me surpreende que esse Júpiter em Aquário, rueira, né? Ela é rueira, muito inteligente, ela é do rolê. Esse Júpiter em Aquário faz um aspecto praticamente perfeito com esse Mercúrio, quase perfeito, né? Porque o Júpiter tá a 7 graus de Aquário e o Mercúrio tá a 6 graus de Libra. Então, Mercúrio é o regente da sua casa 7. O Mercúrio é o seu parceiro, certo? Então, a pessoa da vida dela vai ser um Mercúrio. É um Mercúrio. Ou Gêmeos ou Virgem. Rege Gêmeos e Virgem no mapa dela. O que é Gêmeos e Virgem no mapa dela? É o casamento, a parceria, a sociedade e o trabalho, a carreira, né? Lá em cima, a casa 10, né? Por signos inteiros, Virgem é a 10. Então, é muito curioso. Porque, assim, ela faz um match perfeito de ideias com essa pessoa, né? E ela realmente como é que chama? Sapiosexual, né? Precisa bater o intelectual aí pra ela ter algum interesse. A aparência não é tão importante, assim. Não, ainda mais com uma Vênus em Virgem, né? A pessoa é mais simplesinha mesmo. Assim, a Vênus em Virgem é mais modesta, assim. Ela enxerga a beleza interior, né? Aquela pessoa Que é a que tem mau gosto do rolê. Mas enfim, essa coisa do Mercúrio tá muito forte mesmo, né? Tá bem forte. Então tem uma coisa muito de match de ideias, match intelectual e tal. Agora, isso que o Victor falou do Mercúrio muito próximo do Sol, o que acontece? Seu Mercúrio tá combusto. Então, os raios do Sol, eles são muito fortes, e o Sol é muito grande, quente e seco. E o Mercúrio, ele é pequenininho perto do Sol, então o seu Sol tá ofuscando esse Mercúrio, você não tá conseguindo enxergar essa pessoa, que provavelmente é tipo o seu melhor amigo que tá do seu lado, sabe? E você não enxerga, você não vê, assim, porque tá muito colado demais. É diferente, né? O mapa anterior eram casas ao lado, e esse aqui é tipo, é tão ao lado do Sol que o Sol queimou e ofuscou, né? E aí, como é muito broderagem, sabe? Ela entra na friend zone, né? Ela entra nessa broderagem e tal e X, né? Fica por isso, assim, né? Então, preste atenção com esse lugar de entrar na broderagem logo. E cuidado pra não queimar a largada, queimar a etapa, sabe? Porque às vezes a combustão é queimei a largada. E me queimei meu filme. E quem nunca foi essa pessoa? Ainda mais a Lua em Peixes, né? Lua em Peixes chega no encontro e fala super mal de si mesma. Nossa, quem nunca queimou seu próprio filme? E aí vira best friend do boy, e aí cadê o tesão? Sei lá, né? E ela que não é tão ligada, ela não tem esse fogo da paixão, né? A Vênus em Virgem ali, né? Dá mais valor pra esse match de cabeça, né? Aí acaba entrando nessa super friend zone. Então são esses cuidados aí. E eu acho que assim, olha só, o regente do seu casamento é o mesmo regente do trabalho, do job, né? Ou e tá ali na casa dos amigos, dos coletivos, dos grupos, do network. Então, presta atenção pros coleguinhas de trabalho, presta atenção aí nos amigos dos amigos, né? Tô saindo de rolê com os amigos, aí é o lugar pra você achar gente mesmo. De repente tá ali na agência, não sei qual é o seu trabalho, né? Tá lá na empresa e olha só, tem alguém lá do seu lado e você nunca nem olhou pro lado. Uma coisa que a Rê falou, né? Exatamente isso, né? Do Mercúrio muito próximo do Sol, às vezes a pessoa nem percebe também que faz isso. Então, eu até falo para algumas clientes, eu brinco, grava um encontro seu, depois escuta para ver o que você está falando, porque às vezes né, ainda mais com Lua em Peixes, o exemplo que a Rê deu é perfeito. Vai lá, queima o próprio filme, assusta a pessoa. Aí depois fala, não sei, eu acho que foi alguma coisa que eu tava vestida, o jeito que, acho que ele não gostou, não me achou bonita. Aí vai escutar o encontro, detonando, falando que isso, falando daquilo.
Né? Então, acho que esse exercício é interessante. Agora, eu vou pedir, porque eu tenho vários pontos pra elencar. Eu acho que, então, voltando de novo àquela coisa. Você muda com as outras pessoas também? Quando você, por exemplo, até essas pessoas que você não tá considerando aí, que são grandes pessoas na sua vida, ou grandes histórias, você mudou com elas abruptamente também seu comportamento? É muito sobre quem que você tá apresentando. Muitas vezes no primeiro encontro a gente cria narrativas, a gente cria personas, a gente move coisas e a gente tenta mostrar uma pessoa que a gente não é, né? Assim, a gente tenta mostrar aquele primeiro animal ali daquele joguinho dos 3 animais da Linda Quebrada, a gente tenta mostrar ele para as pessoas, assim. E aí, às vezes, a gente não tá sendo verdadeiro. Então você cria toda uma história, fala que você é assim, assim, assado, e a pessoa, nossa, putz, que foda. E aí, aos poucos, quando a pessoa vai tendo mais intimidade com você e vai entendendo que você não é bem essa pessoa né, assim, que ela conheceu no primeiro momento, essa pessoa vai mudar com você porque ela entende que você é uma pessoa diferente. Então a outra pessoa tá ali na frente dela. Então acho que isso pode ser uma hipótese até dentro desse papel, né, assim, seu, assim, de como é que você tá escolhendo, como é que você tá vivenciando esses encontros e como que você tá se apresentando para as pessoas. Talvez muitas vezes ser claro é ótimo também. Ser claro com as pessoas e falar, olha, eu sou assim, eu sou assado, eu quero isso, eu quero aquilo. É uma das formas mais honestas com a sua saúde mental, principalmente, mas com também a outra pessoa, pra pessoa já entrar no jogo sabendo que você tá alçando isso e aquilo, assim. Sobre essa coisa do match, ai, gatinha, isso não acontece só com você, é com todo mundo, assim. Não tem essa coisa, tipo, de achar uma pessoa que você tem um match instantâneo, essa coisa quase de filme, assim, é uma coisa que acontece com as pessoas aí, de vez em quando, realmente, assim. E a frequência é pequena porque é isso, achar uma pessoa que tem as mesmas questões que você, que tenta, que você se apaixona também, né? É difícil mesmo, assim. E às vezes você tá se apaixonando pela pessoa que você é com aquela pessoa, né? Assim, o Winnicott, por exemplo, que é um pediatra psicanalista, ele falava muito isso. Ele falava que quando o bebê tá olhando pra mãe, assim, na infância, ele não tá olhando a mãe, ele tá tentando se ver pelo olho da mãe. E a gente faz isso muito na vida da gente. A gente fica tentando se ver pelo olhar do outro o tempo todo, né? As outras pessoas são os nossos espelhos e referências. Então, e aí a gente às vezes se apaixona pela pessoa que a gente é junto com aquela outra pessoa. Então você nunca se apaixonou por aquela outra pessoa, de fato. Você se apaixonou por aquilo que você criou de você mesmo. Você se apaixonou por essa versão sua junto daquela pessoa. E aí, às vezes, você, dentro daquele encontro, tá sendo muito... tá se colocando muito e afins, e você não tá permitindo que a pessoa se presente também. E aí, às vezes, a pessoa já, desde o início, tá ali falando que, gato, eu não quero relacionamento, eu sou assim, assim, assado. E você aí, às vezes, alcoolizada por essa outra pessoa, não percebeu que essa pessoa sempre foi aquilo que ela te apresentou depois e que você achou que mudou, né? Então, acho importante desde o primeiro momento você entender e observar o que aquela pessoa é, talvez um exercício até de ouvir mais e tentar se colocar também no relacionamento de uma forma mais honesta, falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, desde o início. Porque, por mais que a gente fique, não, eu vou tentar convencer ele que vai ser bom namorar comigo, essa coisa que a gente fica, né, de tentar fazer as coisas dar certo, é muito melhor pra saúde mental da gente a gente já colocar os pingos nos is ali, já falar o que a gente quer de primeira. Porque é isso, no mundo gay, por exemplo, é muito engraçado, as pessoas julgam muito quando tem o viado ali no Grindr colocando, quero relacionamento sério. A gente fica, nossa, mas que é isso, essa gay já bota ali a banca que é relacionamento sério. Mas essa pessoa é a pessoa mais saudável mentalmente de todas nós, na verdade, porque ela tá ali sendo bem sincera sobre o que ela quer. Enquanto a gente fica ali tentando fazer um joguinho, tentando mostrar o que a gente quer e tentando fazer esse cometa Harley aparecer pra finalmente mostrar as garrinhas e falar, ai, gatinha, eu quero botar um anel no seu dedo. E não é só o meu anel. Então, assim, acho que nesse sentido, o que eu tenho de conselho pra você é isso, assim, sabe? Tente... E ficar tentando se gravar, tentar ficar
procurando, ai, será que é minha roupa, será que não sei o quê? Você tá, na verdade, procurando mecanismos de controle pra coisa... Porque, por exemplo, eu preciso ser mais inteligente pra ficar com essa pessoa, né? Assim, preciso ser mais bonita pra ficar com essa pessoa. A inteligência eu consigo, né? Estudando X e Y, eu consigo, ficar mais bonito, eu consigo fazer essa intervenção X ou Y pra academia, sei lá, eu não sei qual o padrão que você tá procurando, mas porque são coisas que a gente controla, né? São coisas que a gente controla ali, que a gente consegue fazer pra que a gente consiga chegar no resultado. E a gente não consegue controlar o que o outro vai sentir da gente. Então, assim, é uma forma de você dar paz pro seu coração e falar, putz, vou ficar doida na academia aqui, porque assim eu consigo controlar o amor do outro. E às vezes você pode estar a gata mais maromba do mundo, o Jay-Z vai te chifrar, entendeu? Então, assim, acho que é muito esse lugar, sabe? Bateu aqui um gatilho, que foi? Quando eu tinha uns 20, até meus 24 anos, eu queria muito namorar. Que era algo que iria validar algo que eu sempre acreditei. Que me colocaram na cabeça. Que falaram assim, gay morre sozinho, gay não tem nada, gay não tem família, gay não vê casal de gays velhos. E eu falava assim, preciso namorar. E aí o que acontece? Num date, eu queria mostrar pra ele que eu era pau pra toda obra, que se ele quisesse que eu fosse safado, eu seria safado. Se ele quisesse que eu fosse muito recatado do lar, eu seria recatado do lar. Se ele quisesse que eu entrasse no metrô, fizesse 50 baldeações pra ir até a casa dele, eu iria só pra mostrar pra ele que, tipo assim, sou seu parceiro. Só que nessa... A Vênus em Ares aqui já fala, ai meu Deus, descompensava. Queria que eles pensassem assim, nossa, eu namoraria essa pessoa. Nossa, essa gay Sabe, é uma empresária, né? Manager da minha vida. Nossa, ela é muito legal. Ela trouxe uma tequila na minha casa no primeiro date. Meu Deus, eu preciso dessa pessoa na minha vida. Mas isso é golpe do Tinder contra si mesmo, né, gatinha? E eu era essa pessoa que eu queria mostrar 1000 novidades e não sei o quê. Ai, tá transando na casa do cara, para. Não, pera, vou pegar um gelo e tal, não sei o quê, vou fazer... Eu era essa pessoa que performava. Que eu precisava performar pra mostrar que eu era apaixonante, pra provar que eu conseguiria ser digno de... E é uma validação que eu tava buscando nesses caras. Que não queria, porque na minha cabeça, na minha autotortura psicológica, eu tava querendo qualquer pessoa, sabe? E é isso que o Uno disse. Eu não estava ouvindo, eu estava só performando e botando o pensamento que eu queria na cabeça da pessoa. Eu achando que eu estava abalando. E na real eu tava aquele que desaplaudida, assustando todos os gays, sabe? Porque numa performance, se você começa no 100%, não tem pra onde você evoluir. Então se você é intenso, você já começa no 100%, outra pessoa é intensa, dá tudo certo. Mas numa performance, não tem pra onde evoluir do 100%. E você não consegue segurar 100% o tempo inteiro. É muito mais sobre uma troca, curtir a companhia um do outro, tesão, vibes parecidas, do que entreter o outro. Se você tá tendo que fazer muita coisa, tá tendo que ficar inventando muito assunto, estando muito disponível ao ponto do outro ficar cômodo, tá errado. Não é assim que você conquista uma pessoa. O que você tem a oferecer não é entretenimento, não é comodidade, sabe? É tipo uma puta papo legal, uma puta transa legal, uma puta companhia gostosa do caralho de ficar, sabe? E aí eu ficava nessa de... eu acho que a pessoa não me conheceu o suficiente. Mas ela vai conhecer e vai se surpreender. Eu tenho várias camadas. Ela vai mudar de ideia. E na real eu tava projetando essa minha vontade de surpreender, de querer ser surpreendido no outro. Sabe? Se você é uma pessoa que é intensa e a outra pessoa é uma pessoa que gosta de construir mais as coisas, tem um pouquinho mais de cautela, esse descompasso é normal e a gente pode conquistar a pessoa de uma forma mais com tentativas, assim, deixando a pessoa mais confortável com relação às cautelas dela. Mas agora, se desde o início a pessoa verbalizou e deu indícios de que não quer nenhum relacionamento e você quer... Por que você fica com essa pessoa, sabe? E aí voltando para a síndrome do parque de diversões. Uma hora a gente vai em todos os brinquedos. E a gente vai saber o que deixa a gente enjoado, vai saber o que faz a gente ficar muito tempo na fila, muito disputado e que nem é tão legal, sabe? Tipo, a gente vai aprendendo a economizar e otimizar o nosso tempo. Não otimizar no sentido utilitário da coisa, utilitarista, de ser proveitoso,
mas do tipo de evitar estresse, essa perda de tempo, sabe? Da gente ficar insistindo em algo que desde o início não era pra ser. E por que a gente não consegue acreditar que a versão de nós mesmos, a mais sincera versão de nós mesmos, não é uma versão que pode ser adorada e gostada pelo outro? Exato. Né? Total. Assim, por que a gente fica nessa de acreditar, achar que a gente tem que virar uma outra coisa pra que as pessoas gostem da gente? Né, assim, porque é isso, em algum momento... Que não é o suficiente. Que não é suficiente, isso aí é uma questão de autoestima também. E não, gatinha, não é aquela coisa de ficar, vai pro cinema sozinho que sua autoestima melhora. Não, essa coisa aí é mó balela também. Sua autoestima vai melhorar a partir do momento que você começar a olhar a si mesma, entendeu? Não é essa vibe. Às vezes sua autoestima vai melhorar pegando 50 milhões de boy na mesma semana, entendeu? Às vezes sua autoestima vai melhorar tipo a Cat de Euphoria, que virou uma cam girl, entendeu? Então, às vezes sua autoestima vai melhorar dependendo da forma que você lidar com isso, sabe? Às vezes sua autoestima vai melhorar quando você, tipo assim, se fuder mesmo na vida e você vê que você sobreviveu aquilo de uma forma muito foda. Às vezes você vai, por exemplo, eu esses dias pra trás fui quase sequestrada ali na Augusta. E aí, gata, eu fiquei empoderadíssima. Eu fiquei empoderada logo depois da tentativa de assalto que eu saí. Ilesa. E eu falei, entendeu? No final de semana eu peguei todas. Então, às vezes, o que você precisa... Às vezes... O Datena, como que você tá? A gente viu que você vai ler assim, tô me sentindo muito bem. Eu tô maravilhosa, tô me sentindo maravilhosa. Às vezes o que você precisa pra empoderar é um assalto. Vamos fazer pole dance, aula de funk, twerk, essas coisas. Se quiser me chama. Mas posso falar uma coisa pra Abigail? Abigail, eu dou 1 ano pra você se apaixonar e encontrar um grande amor. Tá? 1 ano. 1 ano. Dia 6 de fevereiro do ano que vem, você me liga e me fala se você não encontrou alguém. Não, a Rê não está te garantindo se você vai, tipo assim, se esse amor você vai continuar com esse amor. Mas a astrologia progride, né? Então o nosso mapa anda, por isso que a gente tem que fazer mapa astral todo ano. Então o que acontece? Então ela tem a lua no 5 de peixes ali. Aí ela tem o Mercúrio no 6 de Libra. E a Vênus no 5 de Virgem, fazendo um aspecto perfeito aqui com essa lua. Então a Vênus... É o cometa Harley passando, olha. Tem que tipo, dar o alinhamento perfeito, né? A lua tem que passar por um grau específico que encontre toda essa galera. Tem que dar um match com os 3, né? Então, o que aconteceu na sua progressão, né? Atualmente, sua lua tá progredindo 24 graus de Gêmeos. Tá? Então, daqui 1 ano, essa lua vai chegar lá exatamente no 6 graus e 20 de Câncer, que é quando ela vai se alinhar com seu Mercúrio no 6 graus e 20 de Libra, certo? E aí, o que vai acontecer? Então, essa lua, ela tá ali em Gêmeos. Quando ela entrar em Câncer... Daqui a 6 meses, você já vai ver que as coisas mudaram. Você está muito mais sensível. Você está sensível, trabalhando, morrendo para quem você não era, não quer mais ser e enfim, vivendo aí seu processo de transformação, certo? E aí, essa lua, ela vai pisar no signo de Câncer, ela vai dar 5 passos e ela vai encontrar quem? A Vênus em Virgem, num bom aspecto, num sextil, e vai encontrar a Lua em Peixes, num trígono. E depois ela vai dar mais um passo e vai encontrar o Mercúrio, que é o regente da 7. Então, assim, não tem erro, amiga. Vai acontecer, tá? Depois, ano que vem, você escreva para o controle Y, fala, meu Deus, janeirão, me apaixonei. E agarra essa pessoa, porque depois que ela foi embora... no púlpito e dá o testemunho. Não vai queimar o seu filme, mas assim... Queimar o filme com essa pessoa é depois do alinhamento de 28 anos depois. 50 retornos aí, não sei o quê, é só isso, Não, vai entendeu? na nossa vida... A gente faz aspectos, os planetas andam, mas por progressão eles andam devagar mesmo. Então essas coisas impactantes, assim, demoram. A não ser que você tenha no mapa tudo muito dado ali, muito certo, sabe? Tem gente que, no mapa a pessoa tá sempre namorando. E beleza, né? Mas eu sinto assim, você tem os desafios da sua vida. Que bom que estamos aqui. Ganhou de brinde essa consulta
tripla, né? Tríplice Nossa, consulta. tô achando que você tá dando uma consulta mesmo, de graça aqui, E, olha. e aí, mas é legal pra bem, quem quiser marca. Aí você fala, Rê, agora pra saber o nome da pessoa é só em consulta particular. Olha, comigo você A vem data fazer. exata. E como não se queimar, Comigo você vem fazer a consulta tradicional dessa contagem do tempo. Com o Vitor, você vai entrar nas vidências e vai descobrir o nome da pessoa. Ai, olhos castanhos. E vai no terapeuta Uno também. Pra não queimar a largada. Espero, amiga Yultis. Espero sua mensagem daqui a um ano. último caso. Afonsinho tem um sol em touro, ascendente em virgem, lua em gêmeos e Vênus em touro. O Afonsinho, ele tem 29 anos e ele, durante a sua adolescência, teve um relacionamento heterossexual. Aos 21, ele se entendeu como gay e ficou até os 29 anos, até agora, solteiro. Desde então, ele nunca conseguiu ter nem mesmo um ficante. Aquela pessoa que você manda uma mensagem, marca um rolezinho, aquele PA, pau amigo que você pega e fala, meu, ele nunca conseguiu ter isso. Segundo ele fala que ele sai muito com os amigos, tem muitos ciclos de amizades, frequenta vários tipos de lugares, desde baladas techno até outros tipos de rolê, e não consegue, as pessoas não chegam, ele não consegue paquerar nesse sentido, e mesmo que paquere, não evolui. E ele, aqui tem o ponto que mais me marcou do depoimento dele, é que ele já se apaixonou muito por héteros, e alguns com reciprocidade, segundo ele, e outros platônicos mesmo, em que o hétero não queria nada e ele se iludiu. Old. E ele fala que agora, neste momento, ele está se interessando por pessoas bi, mas que realmente é muito difícil. E o ponto alto dele, ele fala assim que ele não entende o que acontece do ponto A para o ponto B. Do primeiro passo para o segundo passo, nada acontece. Ele sempre cai na friendzone. Ai, eu amei esse caso. Por quê? Então, gatinha, com quem que você está andando? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Você está andando com héteros o tempo todo? Você está andando com bis o tempo todo? Porque é isso, a afetividade da gente está muito envolvida com as pessoas e os nossos círculos sociais. Por que que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se envolver com pessoas gordas ou com pessoas de grupos minorizados? Porque a gente vive em círculo social padrão, heterossexual, top e não sei o quê. Então, se você fica na Smart Fit 24 horas por dia, aquele é seu referencial de como as pessoas se relacionam e vivem, você vai ficar querendo só as marombas da academia mesmo. Então, assim, porque você não se dá o direito e você não se dá a possibilidade de ver outros referenciais, outros nortes, outras possibilidades, outras pessoas que você pode se abrir, assim. Claro que, assim, eu adoro, eu falo muito isso, eu adoro falar isso, que é no sentido de que o que você tá transando, tá gostando e afins, não é dar conta de ninguém. Você não precisa ficar problematizando o que você gosta ou deixa de gostar. Claro que é importante você problematizar por uma questão de você ser uma pessoa boa para o mundo. Mas você, dentro do seu quarto, da sua casinha, você transa com quem você estiver afim, você se relaciona com quem você estiver afim, né? Então não me cabe a mim julgar que você só pega bofe padrão, só pega bofe branco, ou só pega bofe não sei o que, parará. Isso aí, period. Mas é importante você, um belo dia, resolver, e que bom que você tá questionando isso, mas isso já é um ótimo passo, você tá se dando o direito de questionar, putz, eu só tô gostando de homem hétero, eu só tô gostando de homem X, eu tô gostando de homem nesse padrão Y. Por que será, então, que eu tô gostando só desse tipo de pessoa? Ou o que tá em mim que tá me fazendo gostar só desse tipo de pessoa? Mas isso já é bom. Mas é importante a gente sentar de manhã, comprar um belo mamão papaya, comprar uma bela aveia, tomar um belíssimo reforçado café da manhã com ovos, café, né, doces e pães da Bela Paulista. Pães de frios. Um suco, frios. Vem tomar café aqui em casa e aí tomar um belíssimo café da manhã, energizar-se, né? Botar bastante energia, virar pra si mesmo e falar: vou pegar outras pessoas e vou tentar gostar de outras pessoas agora, porque eu não tô gostando disso, eu tô pegando sempre os mesmos padrões. E eu vou abrir esse leque aí agora, entendeu? Vou me propor a isso, vou tentar entender o que tá acontecendo comigo e por que eu tô escolhendo sempre essas pessoas. A gente não é passivo na nossa afetividade, a gente sempre tá escolhendo com quem que a gente tá saindo. Então, igual de novo, né? Essa coisa de dedo podre não existe. Então,
Tenta entender por que você tá gostando só de hétero, por que você tá gostando só de bi. Às vezes é uma questão sua que você tá aí lidando, porque é bem interessante você gostar de hétero e depois você gostar de bi, que não são pessoas do ponto de vista discriminatório, preconceituoso e social, não são tão gays assim, né? Então, assim, são pessoas que já estão ali com um pezinho na heteronormatividade, talvez. Né? Então, às vezes, por exemplo, essa é uma questão pra você, e por isso que você não tá pegando pessoas assumidamente homossexuais, por exemplo, e prefere ficar com pessoas desse outro lado do espectro, né? Mas é importante que você busque se jogar mesmo no rolê e se permitir que pessoas diferentes comecem a entrar em contato com você. Porque às vezes você tá aí se fechando e não tá entendendo por quê. Porque, assim, realmente, se você estiver andando com uma gola polo Hollister, uma calça jeans clara e um tênis da Mizuno, eu realmente não vou ter tesão em você. E aí, às vezes, as gays realmente não vão chegar em você mesmo, não. Você tá se vestindo horrorosa. Então, às vezes, você tem que tentar entender onde que tá esse bloqueio, onde que está essa defesa, onde que está isso que você tá bloqueando de externo na sua afetividade. Ai, que profundo isso. Aprofundei, né? Tá vendo? Ai, até eu. Eu vim aqui pra rir, não pra sentir. Pelo Eu tô amor chorando. de Deus. Eu fiquei olhando para uma Vênus em touro, uma Vênus em touro. E essa casa 7 em peixes aqui. Então ele tem um desafio com a parceria. Mas eu fiquei pensando, acho que você não se enxerga talvez muito bem, né? Por quê? Porque o seu regente, que é o Mercúrio, né? Por signos inteiros, ele tá lá no 8º signo, que é Áries, né? Não tá vendo muito bem a si mesmo, sabe? Você não tá vendo muito bem. Não tá se vendo muito bem. É como se tivesse uma coisa escura, assim, nessa sua visão, né? Os graus não fazem um aspecto, assim. E aí a Vênus, ela tá em touro, belíssima, assim, né? Touro é um signo feminino, a Vênus é um planeta que fala sobre o amor, o desejo, e ela tá lá na casa 9 por signos inteiros também, né? Então, quando eu bati o olho e falei, no Brasil não há homem pra mim, sabe? Isso é uma das possibilidades, no Brasil não há homem pra mim, também tá procurando no lugar errado, né? Porque a casa 9 tem essa coisa do estrangeiro, de outras culturas, da fé, do caminho espiritual, mas depois eu fiquei me questionando, assim, sobre não enxergar direito de que tipo de pessoa que você gosta. Até porque o seu Júpiter, mesmo eu sendo uma astróloga tradicional que considera mais signos inteiros, o seu Júpiter que rege peixes, ele tá a 4 graus de Virgem, tá bem distante do ascendente. Então, assim, eu até considero que, tipo, é como se estivesse na 12 mesmo, né? Porque tá bem longe da sua visão, assim, né? Tá ali do seu lado também, né? Tá ali no mesmo grau, no mesmo signo do seu ascendente, mas tá bem distante. É como se não tivesse baixado ainda a consciência da pessoa que você gosta, sabe? A pessoa tá na nuvem. É a pessoa que você gosta tá ali na nuvem, né? E eu fiquei me perguntando, eu fiquei na dúvida, porque geralmente o mapa ele vai falar sobre a nossa sexualidade, né? Por mais que você tenha uma estrela ariana próxima da sua Vênus, eu me questionei, eu fiquei na dúvida. Talvez você seja bi, talvez você possa experimentar. Então, o Afonsinho, né? O Afonsinho, ele tem Sol em touro, mas um Sol de casa 8 para mim. Então, quando eu vejo Sol de casa 8, a pessoa vai ter uma vida mais desafiadora. Eu já sei disso. E, em algum momento, vai ser necessário uma transformação dessa identidade. Né? Se o Sol ele vai falar um pouco um pouco não, ele vai ser essa expressão, mas também um lado da sua personalidade, da sua identidade. O Sol de casa 8, para mim, é uma casa que você vai ter que matar um pouco a sua identidade para uma nova ressurgir. Né? Então, eu vejo muito essa busca por esse proibido, porque quando ele fala que ele se atrai por héteros, uma coisa assim, né? De vez em quando você se atrai por um hétero, porque você acha bonito, porque você acha legal, mas quando há um padrão, para mim, há uma busca, né? O que será que é isso, né? Será que dá uma sensação de que é menos errado? Me remete mais a isso.
Então, eu ainda vejo ele lutando com a própria identidade dele. Então, ele estaria ainda vivendo esse desprendimento desse sol na 8. Preciso renascer. Vou ter que abandonar antigas coisas. Será que eu estou disposto a decepcionar um pouco a minha família? Será que eu estou disposto a bancar isso? De decepcionar, entre aspas, né? Porque parte pode ser uma decepção na vida dele. Esse sol na 8 vai falar que às vezes ele vai ter que fazer cortes na vida dele para ele poder ser ele. Então, eu acho que vai buscar essa coisa do proibido, daquilo que é como se em algum nível ainda existe isso, uma proibição de buscar a minha sexualidade livremente. Né? Há algo de errado, eu fico ali, mas eu também tenho as minhas necessidades, tenho as minhas vontades, então eu pego uma coisa entre aspas meio termo. É um hétero, mas que talvez ele fique comigo. Mas aí eu pode se criar aquela coisa, mas a gente ficou muito mais por amor, não é porque nós somos gays, é porque rolou algo, né? É um brother, né? É um brother. Né? Se o cara, né? Enfim, então eu vejo muito o caso dele isso, assim, ele entender que em algum ponto vai ser necessário ele abdicar de coisas para ele ser ele, e isso é a vida dele. Para mim tem isso, assim, acho que ele não quer abrir mão de algumas pessoas da vida dele, que podem ser da família, e principalmente ele ainda pode estar relutando muito em decepcionar pessoas. Às vezes o entendimento é isso, você não vai agradar quem te ama, né? Só que a sua vida, ela não é pautada no amor do outro, né? Na aceitação do outro. Esse outro, ele te aceita, ele te ama verdadeiramente, se ele deixa um pedaço seu fora. Que amor é esse, né? Eu te aceito você fazendo tudo, menos você vivendo a sua sexualidade. Então não é um amor incondicional ali, né? É um amor condicional. Enfim, então o dele eu vejo isso, assim, eu acho que ele pode viver uma vida amorosa maravilhosa. Eu acho que ele tem essa possibilidade, mas que antes disso, ele vai ter que fazer uma grande transformação dentro dele. E ele matar o próprio preconceito. Eu acho que existe uma morte do próprio preconceito aí. E aí, com o tema que a Rê levantou, né, às vezes, será que ele é bissexual? Tudo, eu também partilho dessa opinião com ela. Eu acho que ele pode, às vezes, ter outras expressões da sexualidade, mas eu acho que nesse momento pode ser que ele ainda está buscando justificativa, né? Vai que agora com o bi fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais aceito, vai que eu gosto, eu acho que ainda está buscando, entre aspas, muitas aspas, né? Ele está tentando se consertar, não tem conserto, vai se libertar, você vai decepcionar a gente, você tem sol na 8, você vai decepcionar pessoas. Então, se decepcione e segue o seu caminho. Você tem que abraçar a tua sombra. Você Exato. tem que atravessar o mistério do se conhecer. Então, você não tá conseguindo entender direito de quem que você gosta, porque você não tá conseguindo entender quem é você, né? Então, é realmente esse deixar morrer um monte de... às vezes eu sinto assim, né, que na nossa vida, aproveita que você tá no retorno de Saturno, aproveita, né? Na nossa vida, a gente é uma coisa, a gente tem a nossa essência, mas a gente vai também colocando um monte de casca social da família, que a gente vai, né, achando que a gente tem que ser de tal jeito, porque é a cultura, porque alguém disse que tinha que ser, as experiências que a gente teve, os traumas e tal, né? Então eu acho que agora, aproveita que você tá no retorno de Saturno, que é o seu momento de sair da casca e toma o... Sair da casca, acho que essa é a palavra, acho que precisa sair da casca. Tipo, não tenha pressa, seja paciente com o seu processo, porque pela sua progressão ainda tem um tempo aí de bastante mistério, sabe? Ainda tem um tempo de você estar nos seus processos. Então, seja amoroso e generoso consigo e é como se você estivesse ainda dentro do casulo, né, pra em algum momento virar a borboleta, né? Então é isso. Take your time, mas não tenha medo de olhar para suas sombras. Eu acho que tem um helicóptero passando aqui, mas não vai cortar meu raciocínio. Se você é uma pessoa que busca algo muito específico, no seu caso,
alguém fora do meio, que está disposto a entrar no seu mundo e que ele vai ser aceito por todas as pessoas do seu mundo, todos os seus amigos. Alguém que tem todo um potencial que não é valorizado, então ele também não é disputado e só você tem olhos para essa pessoa. E ela vai topar fazer parte do seu mundo porque ela te ama pra caralho. E na real, será que você não é essa pessoa? Será que essa pessoa que você tá buscando não é você mesmo? Não é você que é a pessoa fora do meio, que precisa ser iniciado e que tem todo um potencial, mas que nesse meio que você frequenta não é visto, não é valorizado, sabe? Será que você não é a pessoa que precisa ser iniciada? Que vai ter que confiar na outra pessoa? Eu sempre falo, né? O monstro que você não olha, ele sempre fica maior do que o monstro que você olha. E às vezes nem é monstro, né? Eu lembro desde pequeno, assim, né? Vendo os espíritos, tudo, acho que eu fui perdendo um pouco de medo de coisa à noite aparecendo, né? E aí, às vezes, ficava alguma coisa batendo, sei lá, no guarda-roupa, aí a cabeça começa, né? Pronto. Tem alguma coisa, não sei o quê. Se você não levantar e for olhar o porquê que tá batendo ali, a sua cabeça vai criar uma coisa muito maior do que é. E acho que na nossa vida é a mesma coisa. A gente também imagina que, quando eu fizer isso, quando eu viver isso, vai ser um choque, vai... E às vezes você faz, não é tão grande assim como você imaginou, né? Ou se não é uma coisa que vai doer para sempre. Às vezes você vai conseguir lidar, sofre um tempo, depois você consegue superar. Exato, e a gente gosta de antecipar e ter controle de tudo, mas a gente também gosta de ser surpreendido. E se você antecipa, você não vai conseguir se surpreender. E é muito difícil ir atrás e conquistar um amor, mas também é muito difícil estar aberto para receber um amor. Porque quando a gente está aberto para receber, a gente também está aberto para o mistério. E é aí que a gente se surpreende, na vulnerabilidade. Estar aberto para o amor e também para o mistério. Enfim, eu adorei esses 3 casos que, apesar de terem algo em comum, cada um tem a sua característica e individualidade. E era isso que eu buscava nesse especial. Cada pessoa aqui tem a sua experiência, suas histórias, seus traumas. E espero que vocês, ouvintes, tenham se identificado com um ou com os 3 também, o que pode ser muito possível. Que aqui eu acho que tem alguns pontos de encontro. Enfim, enquanto o Priscilo tem o medo da intimidade, fica indisponível para não criar conexões mais profundas, por medo de magoar ou se arrepender e magoar o outro, a Abigail acha que pode ser surpreendida em qualquer lugar. Tem muita fé, até demais, nas pessoas, muito lua em peixes. E assim como o Afonsinho, não enxerga tanto o seu potencial. E o Afonsinho, que tem o ascendente virgem, é muito autocrítico e tende a catastrofizar algumas coisas que, na real, podem ser muito mais simples do que ele imagina. Eu acho que o Priscilo e o Afonsinho têm essa coisa em comum mesmo, de que tá muito na mão deles. A Abigail, ela é distraída mesmo. Às vezes a Abigail é isso, perceber que ela é atraente, poderosa, gostosa, e se apropriar disso, né? Acho que tem... E assim, né? Também, a gente às vezes se acostuma... A gente tem muita dificuldade em receber amor, né? Em vários níveis. Então, também dilemas amorosos acontecem muito. E também a gente cria muito aquela coisa, só porque eu não tenho alguém, sou infeliz amorosamente. Não necessariamente, porque quem tá ali com alguém ou tem relações tem outros desafios dessa face do amor. Né, que vai elencar outras coisas ou que vai trazer outros medos à tona. Então, o amor é um grande espelho, né? Só fazendo um gancho, né? Na mitologia afro, uma deusa muito associada a amor é Oxum, né? E Oxum, ela carrega um espelho. Então, é muito essa questão dessa reflexão de o quanto o amor, ele nos faz ou nos obriga até a ter contato com a gente mesmo. Né, nossos anseios, ou o quanto que a gente se aceita, né, naquele reflexo que a gente
encontra, né? Acho que é isso mesmo, assim. Só entenda que você também age da mesma forma que as pessoas agem com você muitas vezes. E ficar caçando, às vezes, problemas em si mesmo, caçando, porque eu tenho que emagrecer, porque eu tenho que engordar, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. São, às vezes, só formas de controlar coisas que são incontroláveis e que você não tá sabendo lidar com a sua impossibilidade de controle. Por isso que o programa chama Controle Y. Exato, gente. É tudo tem que controlar, né? Ai, gente, quero mandar meu mapa pro controle Y. A Rê vai mandar anônima. Queria muito agradecer essas pessoas maravilhosas que ajudaram aqui 3 vidas e espero que mais pessoas se identifiquem e consigam se sentirem acolhidas. Enfim, queria muito agradecer essas presenças astrológicas. Queria muito agradecer ao Victor. Muito obrigado. Eu achei tão lindo. Todos os encontros são lindos, mas isso eu achei uma vibe tão gostosa. Eu até conheci um outro lado do Uno que eu não conhecia. A Rê, assim, cada encontro aqui, eu também me encanta aí com o jeito dela, adoro tudo. Então, e você, né, também sem comentários. E uma coisa, assim, eu percebo que os ouvintes do Controle Y, eles são muito inteligentes, e isso não é falando para elogiar, mas, assim, são pessoas que têm uma cabeça muito boa, que tem uma busca por se olhar muito legal. Então, fico muito feliz de estar aqui. E aí também quem quiser me seguir, meu arroba lá no Instagram é Victor Souza NK. E muito obrigado mais uma vez. Queria muito agradecer ao Uno. Ei, amores, um beijo pra todo mundo. Foi um prazer estar com todos vocês aqui de novo, falando as minhas parlações, falando as minhas bobagens. Espero que ninguém me bata na rua. Me sigam nas minhas redes, @centomesmo em todas as redes. No Instagram ainda estamos aí, né, na Berlinda, mas você pode procurar @centomesmo. Se você não achar, @cento.mesmo. Você talvez me ache, mas em todas as outras redes estarei lá presentíssima. No meu podcast também, só se procurar Senta em todas as redes sociais. E em todas as plataformas de streaming. E é isso. Perfeito, muito obrigado. Queria agradecer muito a Rê do Céu. Muito obrigada, gente. Tô muito feliz da gente ter encontrado uma maneira de se aprofundar um pouquinho, né? Eu senti um aprofundamento, ganhamos uma maturidade aqui nesse novo quadro. Vou falar uns palavrões para dar um equilíbrio. Pois é, e quero agradecer demais também a disponibilidade, né, das pessoas que compartilharam os seus mapas pra gente olhar com esse olhar, assim, tão olhando para essa questão específica que envolve vários temas da subjetividade de vocês, né? Então, obrigada, Priscila, Abigail, Afonsinho. Gente, ela tá com a memória ótima, meu Deus, eu não lembro mais o nome do primeiro, meu Deus. Mas foi muito gostoso, eu sempre me encanto também com... E eu gosto muito de trabalhar com o Vitor nessa, né? Porque mesmo a gente tendo técnicas diferentes, a gente acaba olhando pontos muito semelhantes. Tá no mesmo ponto, né? Sim, pontos semelhantes. Muito verdade. Então, uma leitura complementa a outra, eu achei incrível. Quem quiser me achar nas redes sociais, eu estou como @redocéu, eu também sou podcaster, então toda segunda-feira eu publico o podcast do Céu da Semana, então procura lá, @redocéu no Spotify também. E é isso, gente. É isso, obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi perfeito, combinação perfeita. O Cometa Harley deu aqui. Se você quiser mandar o seu caso pra gente analisar aqui, a gente ficaria muito grato. E aqui é tipo linha direta. Vamos manter no mais absoluto sigilo e pega um bandido por semana. Então, assim, manda o seu caso pra @controle_y no Instagram. Ou pode ser pelo Gmail, contato do Controle Y, tudo junto, @gmail.com. Ficaremos muito gratos e prometemos pegar leve com você. Ou não. E para finalizar, eu tenho aqui a fala do psicólogo Fabiano Saft. O Instagram dele é @psi.fabiano. É um Insta com uma linguagem bem legal sobre afetividade e autoconhecimento. Eu não acredito muito nessa máxima de que a gente gosta de alguém que não gosta da gente. A primeira pergunta é o que eu gosto nessa pessoa, né? Eu gosto do dinheiro dela, eu gosto do trabalho que ela exerce, eu gosto da maneira como ela se comunica, né?
a gente não gosta da ideia do outro não gostar da gente, né? E aí a gente precisa contextualizar um pouco, porque a gente vive essa geração aí de aplicativos, que vocês em outros episódios já falaram bastante disso, mas que dá bastante pano para manga ainda. A gente vive essa geração de turbilhão de expectativas, né? E as expectativas estão sendo criadas aí em cima da gente o tempo inteiro. Mas no fim das contas a gente não gosta do outro porque ele não gosta da gente, né? A gente precisa olhar para o outro de forma integral. Quem é o outro e o que eu gosto nele, né? E essa sim é uma questão de terapia, porque se desafiar a investir em alguém que não está disposto a investir em nós, diz respeito à autoestima, né? Principalmente como esse desafio de eu vou conseguir, diz muito de tentar reforçar uma autoestima, né? E aí, com todo respeito a quem ouve, né? Dialoga com um processo muito grande de maturidade, de insegurança. E a gente precisa levar isso para a terapia porque faz parte da nossa narrativa, né? Sobretudo a comunidade LGBT, eu gosto de falar sempre, a comunidade LGBT, ela passou e passa por um sequestro de afetividade desde muito cedo, né? Então a gente é muito condicionado ao desafeto. Portanto, esse desafeto muitas vezes pode parecer encantador, mas ele não é, né? É uma fantasia, é o que a gente está relativamente acostumado, né? Mas a gente não gosta do outro porque ele não gosta da gente, a gente gosta do outro. Para amar é preciso desejar, e a gente só deseja aquilo que a gente não tem, né? E aí, tentando trazer um pouco para a astrologia, que é a pauta de hoje, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, afinal de contas eu entendo muito pouco, eu trago um pouco de mim, né, como exemplo. E eu, que sou capricorniano, e o Capricórnio é tido muitas vezes como velho do zodíaco, né? E muitas vezes eu me peguei pensando em como eu detestava os arianos, e aí vocês me perdoam pelo termo detestar, porque não é um detestar verdadeiro, né? Mas o ariano muitas vezes é a criança do zodíaco, é a pessoa que chuta a porta e cria muito das coisas, né? E aí depois de um tempo eu me peguei pensando, poxa, será que eu realmente detesto essa pessoa que chuta a porta e cria as coisas? Ou eu gostaria de ter essa aptidão de chutar a porta e criar as coisas também, né? Portanto, as atrações estão muito atravessadas por essas coisas todas, né? Meu Deus, esses dias dei um fora numa gay carente. Será que eu sou uma gay carente?